Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga especialista em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou Maíla Cabral, mãe atípica, uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. E hoje estamos aqui falando novamente sobre transtornos de aprendizagem, hoje com prejuízo na matemática. Então eu trouxe para vocês, para conversar um pouquinho com a gente, a Michele. Michele, fala um pouquinho aí, se apresenta novamente para quem não te conhece, para quem está te vendo pela primeira vez. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa dificuldade que é tão grande na vida de muitas pessoas, e a gente tem que entender quando realmente é um transtorno, quando é uma dificuldade, e criar estratégias para facilitar, para ajudar nesse processo. Exatamente, né? É muito importante o que você falou, diferenciar o que é uma dificuldade de aprendizagem, né, relacionada à matemática, que pode ser advinda de outras questões, né, de uma defasagem, de uma questão, por exemplo, atentiva, e um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo da matemática, né, Michele? Uhum. E aí ninguém melhor do que você, que é neuropsicopedagoga, professora de matemática, para poder falar um pouquinho pra gente sobre isso. Então vamos lá, vamos pensar assim, meu filho está com um prejuízo, com uma dificuldade na escola. E eu venho percebendo que ele tem uma dificuldade que já é de uma longa data, especificamente com relação à matemática. Como eu faço, como mãe? Qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir à escola. Primeira coisa é buscar essa orientação na escola, porque a minha percepção pode ser diferente da percepção da escola. Perfeito. Né? Então, primeira coisa, eu vou à escola, converso com a professora, se possível, com a professora que acompanha, porque ali ela vai trazer realmente a visão que ela tem, se ele está com uma dificuldade, se ele está disperso por alguma coisa, se ele está passando por um problema emocional dentro da sala. Então, eu preciso entender isso. Depois que eu entendo isso, eu vou buscar uma ajuda, dependendo do que esse profissional da escola me falou. Não, a professora pode dizer, ele precisa de uma aula de reforço. Né? Eu acho que ele só vai precisar de um acompanhamento mais de perto para que ele se desenvolva. Ou a própria profissional da escola pode dizer que é ideal que se procure um psicopedagogo para fazer uma avaliação. Então, assim, isso tudo vai sair da conversa com a escola. E com relação à faixa etária, eu acho que acompanhando crianças e adolescentes, eu tenho essa noção, mas eu acho importante a gente clarear para as famílias, quando é que essa dificuldade na matemática começa a ficar mais evidente quando a gente pensa num transtorno específico de fato, e não numa dificuldade mais que seja por outros fatores, né? Então, assim, em qual momento? É na pré-escola, é na alfabetização, é após a alfabetização? Como é que se dá aí esse processo de desenvolvimento? E como é que a gente consegue identificar, pensando nas famílias, pensando nos professores, que aquela criança está tendo um rendimento muito abaixo do que é esperado, né, naquela área específica? Então, detalhes, sinais a gente vai observar desde a pré-escola. Né? Daquela criança que tem dificuldade de contar de 1 a 10, tem dificuldade do primeiro, do segundo, né? Da contagem, do sistema decimal. Isso tudo já vem desde a pré-escola. Só que a gente só vai fechar um transtorno, a gente só vai pensar num transtorno quando a gente está lá no fundamental, no final do fundamental 1, né? Onde a gente tem uma demanda maior, que aí já entra as 4 operações, já vai entrar a interpretação do problema, né? E aí a gente vai pensar realmente num transtorno. Por exemplo, na escola, né, você falou das operações, né? Quando a criança começa a aprender as operações ali, e a criança, você vê que ela tem muita facilidade com a soma, por exemplo, e muita dificuldade com as outras. Como que eu entendo que isso é uma dificuldade ali pontual, que às vezes é uma falta da compreensão mesmo, né, de como que funciona o sistema ali do cálculo, ou isso pode ser um transtorno? Então, a gente precisa observar, Maíla, que ele tem uma facilidade com a soma, mas como que eu ensinei essa subtração, por exemplo? Entendeu? Foi de forma concreta, foi de forma abstrata, de repente ele tem uma dificuldade de entender a subtração porque eu não coloquei a forma concreta, o concreto ali para ele ver. Né? Então, isso tudo é um processo. Eu já ouvi, por exemplo, assim, que a multiplicação era muito difícil. E aí eu explicando a multiplicação, que a multiplicação é você somar, né, 2 vezes 2, é 2 mais 2. A pessoa virou para mim e disse, mas como que era só isso? Então, como às vezes a forma que você mostra também vai clarear. E aí não é um transtorno, é uma dificuldade de entendimento, sabe? Então, a dificuldade na ensinagem, na aprendizagem. Exatamente, porque assim, eu sei que 2 vezes o 3, eu vou repetir o 3 mais 3.
né? Mas não, aí eu tenho que colocar que 2 vezes é 3, eu tenho que decorar que é 6. Às vezes, o decorar é tão difícil que eu tenho uma estratégia Aí eu decorar a para tabuada. decorar a tabuada, exatamente. Eu preciso decorar essa tabuada. Eu preciso compreender, Eu preciso né? compreender o processo que ela é Sim, formada, exatamente. né? Porque eu decorar, tá, eu decoro, mas como que surgiu aquilo ali? Como que chegou no resultado? Como que se chegou no resultado? Então, eu acho que esse processo é muito importante. É um exemplo que aconteceu agora recente com meu filho. Ele faz os cálculos de cabeça. Aham, E aí você tem que aprender, né? O sistema lá, como que faz, a continha, armar, efetue. aham. E ele teve uma dificuldade para entender justamente a questão da multiplicação. Então você punha uma soma, montava, armava, efetuava bonitinha, ia tranquilo. Uhum. Você colocava uma subtração, ia tranquilo. Quando chegava na multiplicação, ele simplesmente jogava o lápis assim, pá! Não quero fazer isso. Uhum. Aí eu falei, mas por que você não quer fazer isso? Aí perguntava pra ele, né? Fala pra mim, quanto que dá isso vezes isso? Ele falava. Eu falei, então, meu filho, por que você não tá conseguindo fazer no papel? Mas porque, de repente, alguém não mostrou para ele a simplicidade de se fazer uma multiplicação. Foi exatamente isso que aconteceu. Uhum. Então eu levei essa demanda pra professora, expliquei pra ela o que estava acontecendo, ela falou, entendi. Então vamos tentar explicar de uma outra maneira para que ele compreenda Uhum. e consiga passar isso pro papel, porque ele faz na cabeça, mas passar pro papel não estava fazendo sentido porque ele não estava entendendo. Uhum. E aí eles mudaram a forma com que ensinaram pra ele lá como que fazia e resolveu. Exatamente isso. E é muito engraçado isso, né? Porque ele não tem uma dificuldade no raciocínio matemático, nem entender a questão da numerosidade, a dificuldade. É porque justamente ele raciocina muito rápido, ele consegue, né, fazer a conta muito rápido, é estruturar isso no papel. E aí, pensando nessa fala, lembrar, né, das crianças neurodivergentes, muitas das vezes elas têm essas dificuldades. A criança com alto funcionamento, a criança autista, porque às vezes ela tem uma área, né, de habilidades ali melhor naquele conhecimento na matemática, por exemplo, mas na hora de colocar no papel, de estruturar aquilo ali no passo a passo, ela tem dificuldade. E aí a gente vem com uma adaptação curricular. E quando eu brinquei com a questão do ensinagem, né, lógico que a gente está usando o termo aqui de uma forma inadequada, mas para a gente pensar nesse processo do ensinar, que não é padronizado, a gente precisa pensar nessa estratégia do como aquela criança aprende, o que eu preciso ensinar para ela no passo a passo, porque muitas das vezes o problema é estratégia de como aquilo é aplicado. Né? Então, e isso quando a gente pensa numa criança, por exemplo, com descalculia, a gente geralmente leva no psicopedagogo, justamente para o psicopedagogo ensinar estratégias diferentes de assimilar aquele conteúdo. Como que esse cérebro aprende, né, para a gente conseguir resolver isso. Porque se a gente não resolve isso, a gente causa um bloqueio que pode não ser uma descalculia, mas um bloqueio com a matemática. Sim. Né? Porque igual o seu filho falou, eu não quero fazer isso. E joga aquilo ali. Se não é trabalhado, eu posso bloquear. E tem crianças que têm um perfil mais ansioso, adolescentes também, que elas podem ter, de fato, uma questão emocional relacionada ao desempenho na matemática. Né? Isso é muito comum, por exemplo, com crianças que já têm uma dificuldade. Vamos pensar numa criança com TDAH. Ela já vai ter uma certa dificuldade maior na matemática, porque a matemática exige mais da atenção, ela exige da memória operacional, que pode estar afetada no TDAH. São muitos detalhes. Exatamente, Sim. são muitos detalhes. Você esquece um sinal ali, você errou a conta toda, e muitas das vezes o professor não considera. Porque você esqueceu o sinal, só por isso ele erra tudo. Uhum. E aí a criança começa a desenvolver uma ansiedade relacionada ao desempenho dela naquela matéria. E aí as duas coisas se sobrepõem, né? E o problema piora. Então a gente está aqui tentando didaticamente pensar, né, o que pode causar o quê, até para poder orientar a família de que se você percebe que para além da dificuldade, né, no dia a dia estrutural, você tem um processo ansioso acontecendo, e aí não é só mais o psicopedagogo que tem que ser acionado, né? O psicólogo também precisa ser acionado para poder fazer o acompanhamento dessa criança, até para que ele entenda também e ensine essa criança a lidar melhor com essa situação. E até porque a família também precisa dessa orientação. Exatamente. Né? Porque se a família cobra, como se ele não estivesse estudando, como se fosse uma preguiça, como se... mas você só faz isso, Você só faz isso. Então, assim, a família cobra, gera essa ansiedade, porque eu preciso entregar para os meus pais, né, um bom resultado, mas eu não estou conseguindo. Então, isso tudo é uma conversa, assim, são muitos braços juntos para a gente resolver isso e não deixar a criança mais perdida ainda. Ainda mais nós que temos um sistema de ensino baseado em nota, né? Uhum. Então, cria-se aquilo. Nossa, mas você tirou 7, é a média, nossa, mas ficou no limite, ficou ali, hein? Uhum. Você não podia errar nada, senão você ia vir com nota vermelha. E aí já pune, né? Olha, se vier com nota vermelha, você não vai ter isso. E às vezes a criança tá com uma dificuldade que, por isso, por essa questão emocional mesmo, ela não quer nem falar sobre aquilo, ela tem dificuldade de pedir ajuda. E nós, quando família,
quando não temos esse tipo de informação, a gente também fica meio que perdido sem saber o que fazer. Sim. Por isso, dá a importância disso que a gente está fazendo, para que a família se conscientize de, opa, peraí, antes de eu julgar, vamos tentar entender o que está acontecendo. Né? Já não rotular essa criança. O grande problema que eu vejo é que as famílias estão numa demanda muito grande, uma correria muito grande. Então, assim, eu preciso... O que eu quero do meu filho? Que ele traga nota, eu vou olhar a nota, conseguiu, beleza, ótimo. Não conseguiu, eu não pergunto por que ele não conseguiu. Eu só digo pra ele que ele não estudou, que ele vai ter que estudar mais. Não estudou o suficiente. Não estudou o suficiente. Então, assim, eu vejo crianças que estudam, e chegam na hora da prova e choram. Trava. De desespero. Sim. Entendeu? E aí não consegue fazer a prova. Nós, como adultos, quando a gente estuda, né, no meu caso, que faço graduação ainda, quando é uma matéria muito difícil, você já vai com aquela ansiedade pra prova, quando chega na prova, você fala assim, nossa, errei aquela questão, cara, não é possível que eu não prestei atenção, que era isso, e eu errei. Eu sabia aquilo ali, e era Isso é muito nervoso. comum na matemática. Eu sabia fazer, eu fiz aquele exercício parecido em casa, e na hora da avaliação, eu acabei me perdendo. Aí os transtornos específicos de aprendizagem, a gente precisa pensar que, assim, quando a gente fala de transtorno específico relacionado à matemática, à leitura e à escrita, ele não impacta só o português e a matemática, né? Ele impacta todas as matérias. Porque, por exemplo, física, eu tenho matemática. Né? Química, em alguma... Marcele, na geografia você tem matemática. Exatamente, na geografia, entendeu? Na eu geografia, tenho matemática. Então, por quê? Porque eu preciso saber, né, noção de perímetro, de distância, eu tenho um monte de conceito matemático. Legenda, né? Números romanos, legenda de mapa. Em história, geografia. Exatamente. Então, quando a gente percebe uma criança que tem uma fragilidade nessa questão, isso vai impactar nas outras matérias também. E aí, assim, vamos pensar numa criança que está no processo de alfabetização. Você falou muito bem de que se eu tenho uma criança que está ali no final do ensino fundamental, eu consigo, então, já fechar um diagnóstico. Mas eu vou falar de uma vivência pessoal, né, como mãe, que os transtornos, a comorbidade, ela é a regra, não é a exceção, né? Então, geralmente e dificilmente você tem uma criança que somente tem transtorno específico de matemática. Ou geralmente, o que você encontra na prática, eu falo como profissional, como mãe, é um combo, são comorbidades. Então, se eu tenho TDAH ou se eu tenho uma dislexia, muitas das vezes é difícil a identificação da descalculia, porque aquela criança ela começa com dificuldade na leitura e escrita, e aí, como ela demora muito para poder ler e escrever, acaba que existe o processo do atraso do estímulo da matemática, que demora um pouco mais para que os profissionais entendam que se aquilo ali é uma dislexia ou é só a repercussão uma descalculia, ou é só a repercussão da dislexia no processo da aprendizagem da matemática. Então, muitas das vezes as crianças são diagnosticadas já no segundo segmento do fundamental, quando a gente fala de transtorno de aprendizagem relacionada à matemática, e não no primeiro. Mas a gente já consegue fazer no primeiro. Sim. Né? Só que é o que você falou, tem essa questão, porque tem a interpretação, tem todo esse processo. Então, geralmente a criança é diagnosticada com dislexia. Sim. Né? Não consegue porque não interpreta, não consegue porque tem um problema de leitura. No caso, aí eu vou dar um exemplo do meu caso. No caso da minha filha, a gente conseguiu fazer o diagnóstico no tempo que a gente entende que é o tempo certo, mas porque ela tem acompanhamento desde a pré-escola. Então a gente já vinha acompanhando os sinais e sintomas desde a pré-escola. Mas se você pensa numa criança que não tem uma rede de apoio, que a escola às vezes não consegue identificar no início, né? É muito importante que a gente... E olha o sofrimento que essa criança passa, né? Exatamente. Porque assim, é o transtorno que gera um sofrimento, porque ela tenta. É angustiante. É angustiante, exatamente. E ela não tem os outros prejuízos. Então, ela entende que o coleguinha está conseguindo e ela não está. Ela entende que a nota que ela se esforçou muito e que ela não conseguiu colocar, né, conquistar a nota que ela gostaria. Então, acaba que gera um sofrimento que muitas das vezes aquela criança não consegue nem externalizar. O próprio bullying, os apelidos. Total. Exatamente. Então, se a gente pudesse pontuar, então, Michele, para as famílias que estão assistindo a gente, o que a mãe, o que o pai, o que o cuidador que está em casa pode fazer para auxiliar essa criança, então, que está apresentando essa dificuldade, seja uma dificuldade por outros fatores, ou seja, de fato, já um diagnóstico de descalculia, o que ele pode fazer em casa para auxiliar essa criança a estudar melhor, a entender melhor a própria dificuldade e a conseguir, assim, ser mais assertivo ali no processo do estudo. O que a família pode fazer, né, para contribuir para esse processo de aprendizagem? Então, eu acho muito importante, primeiro, a gente entender que aquela criança é única. E eu não tenho que comparar essa criança com ninguém. Exatamente. Né? Isso, assim, nas casas com o irmão, seu irmão tirava nota boa, você traz... A primeira coisa é não comparar, porque a gente já vai mexer com o emocional dessa criança. Exatamente. Depois é conversar com essa criança, com esse adolescente,
o que a gente pode fazer juntos? Porque são estratégias montadas com ele, com a criança. Eu não posso montar uma estratégia e falar, você vai fazer isso. Né? Porque às vezes ele fala, não quero fazer, e ele vai fazer obrigado e não vai surtir o efeito. Fazer ele se sentir acolhido, né? Exatamente, acolhimento. E aí as metas são o seguinte: primeira coisa, eu acho que a gente precisa pensar de um apoio para estudar, uma aula de reforço, tá? Depois, junto com essa professora de reforço, a gente pensar em metas, mas metas que são possíveis da gente chegar. Dentro de um prazo. Realísticas, né? Dentro de um prazo. No final do ano, eu quero que esse meu aluno esteja aprovado. Mas para esse bimestre, para esse trimestre, o que eu preciso? Eu preciso aumentar em 20% a nota, eu preciso aumentar em 50% a nota, eu preciso fazer com que o tempo de estudo dele fique maior, mas também eu não quero um tempo maior sem qualidade. Eu preciso que esse tempo tenha qualidade, porque eu posso estudar meia hora bem estudado, né? Que é diferente do que ficar 2 horas, 3 horas no quarto estudando e, na verdade, você não aproveitou meia hora que você poderia ter estudado. Eu tenho muito essa percepção, assim, eu tenho clareza disso que você está trazendo. Até porque, por trabalhar com crianças neurodivergentes, a gente entende que o cérebro de todo mundo funciona diferente, mas eles funcionam, né, com algumas peculiaridades que a gente precisa respeitar. Então, por exemplo, eu sou totalmente contra essa história de estudar 6 horas, 5 horas, ininterruptas, e isso é contraproducente. Não vai funcionar. Não vai funcionar com uma criança com transtorno de aprendizagem ou com TDAH, isso não funciona. Então, o que funciona é você pegar uma hora e fatiar ela a cada 20 minutos, a cada 15 minutos, a cada meia hora, dependendo da idade da criança e do que você está trabalhando, e fazer pequenos intervalos, por exemplo, para ela conseguir aprender melhor. Isso favorece a atenção, isso favorece a aprendizagem, isso melhora a motivação dela para estudar. E tem muitas famílias que acham que quantidade de tempo é o que igual vai a resultado. Mas tem muita gente, eu já vi pessoas que a prova de matemática é segunda-feira. Domingo eu não vou nem sair de casa. Porque vai estudar o domingo inteiro. Entendeu? Mas não estudou, não veio estudando. E aí acha que no domingo vai resolver se eu deixar estudando o dia inteiro. Não vai ter resultado. Acho que também é válido pensar, né, como família, que em traçar mesmo um plano junto com os terapeutas para que essa criança, adolescente, aos poucos ela vá criando uma autonomia e vá percebendo como ela aprende. Mas, Maíla, isso quando essa criança tem o terapeuta. Exatamente. Né? Porque a gente tem que pensar também que muitas crianças não têm esse terapeuta, não tem essa equipe que vai acompanhar. Então, quando eu falo da família, do professor particular, porque geralmente não tem o terapeuta, mas tem o professor particular. Né? É o apoio que a família tem. É o apoio que a família tem. Então, eu falei do professor particular por causa disso. Mas se ele tem uma rede de terapeuta, de professor particular, é traçar metas juntos mesmo. Quando o psicopedagogo conversa com esse professor particular, eles juntos conseguem entender como que essa criança aprende. Mas para você que é pai, mãe, está escutando a gente, esse processo de colocar o filho para estudar o domingo inteiro não é produtivo. E assim, mesmo que ele tenha um acompanhamento de aula de reforço, a aula de reforço ela tem que ter uma proposta que é rever o conteúdo que foi visto na escola, tentar aplicar a didática parecida com o que é aplicado na escola, para poder não ter um disparate muito grande do que está sendo ensinado lá e confundir ainda mais a cabeça da criança. E precisa ter o objetivo de rever matérias ou ensinar coisas que ele não conseguiu aprender na escola. Não é dever de casa, não é para fazer dever de casa. Não é para fazer dever de casa e também não é para substituir a aula que ele tem dentro da escola. Porque isso também é uma coisa que a gente vê com frequência, né? A criança começa a não prestar atenção, fazer qualquer outra coisa na sala, entendendo que depois o professor da aula particular vai ensinar. Então, isso são questões que são comportamentais e ambientais e que interferem direto no processo de aprendizagem. E aí, independente de ser um transtorno de aprendizagem ou de ser uma dificuldade ali por outros fatores. A gente precisa pensar que criança, para estudar, precisa de rotina. Né? É o que você falou, é o todos os dias, aquele processo contínuo que vai trazer o sucesso ou vai minimizar a dificuldade. Não adianta você estudar a sua semana de prova, não adianta você só procurar o professor particular na semana de prova, né? Ele tem que ter uma rotina de estudo. Isso é para qualquer pessoa, mas principalmente para essas crianças, para que ele consiga, então, minimizar as questões relacionadas à aprendizagem. E aí eu falo isso como profissional, como mãe, porque, assim, é uma coisa que eu vejo que na prática funciona, dá certo e minimiza muito os impactos disso no dia a dia. Com certeza.
E a gente tem que entender que essa criança vai crescer, é o que você falou, Maíla. A gente tem que pensar muito na autonomia, né? Porque às vezes a gente encontra crianças com descalculia que não conseguem mexer com dinheiro, Sim. né? Não conseguem ir ao mercado fazer uma compra porque não consegue subtrair, não consegue somar. Então, o maior objetivo, eu acho, é fazer com que essas crianças cresçam capazes de se tornar pessoas independentes, Funcionais. funcionais. Uhum. Exatamente. E aí vale, assim, se você tem dúvida com relação a diagnóstico, se você está com dúvida se seu filho tem transtorno de aprendizagem ou não, fazer uma avaliação, pelo menos, com o psicopedagogo e uma avaliação neuropsicológica, porque a gente precisa, né, descartar também outros quadros, como transtorno do desenvolvimento cognitivo, né, porque que tem essa dificuldade na abstração, que tem essa dificuldade também nessa questão da quantificação, mas que tem outras dificuldades que não são uma dificuldade específica de E aprendizagem. quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue diagnosticar, enxergar isso, essa criança vai ter uma qualidade de vida muito melhor Total. do que passar Sim. por todo o sofrimento que esses transtornos trazem. Exatamente. E pode refletir, inclusive, na vida adulta, né? Exatamente. Porque a gente tem muitas pessoas que às vezes falam, eu vou fazer engenharia. E aí, quando chega no ciclo básico da engenharia, que vê que é pura matemática, cálculo, trava. Ou se não, fala, aquelas não pessoas que consigo. falam assim, eu vou fazer tal área porque não tem a matemática. Exato, também. Né? Aí eu vou puxar a sardinha pro meu povo, porque psicólogo tem muito essa fala. Eu vou fazer. Aí a gente entende que chega na faculdade de psicologia e tem o quê? Estatística, tem um monte de coisa pra gente estudar que tem relação com matemática. A matemática tá o tempo todo, não tem jeito. Mas por quê? Né? Falando de transtorno, nós temos uma tendência a fugir do que dá mais trabalho, do que gera, né, mais desconforto. E para uma criança pegar uma atividade que ela tem dificuldade, ela naturalmente vai fugir daquela atividade. Né? E aí o adulto, né, fazendo essa brincadeira da psicologia, o adulto também tem esse comportamento. Então, se você que é adulto, está escutando a gente aqui também, né, e passou por esse processo de perceber hoje, quanto adulto, a sua dificuldade relacionada ou específica de aprendizagem, é importante que você busque ajuda também para você conseguir compreender, né? Muitas pessoas da nossa geração não tiveram diagnóstico, né? Porque tinham dificuldades na época, mas que não tiveram diagnóstico formal e às vezes têm dificuldade até hoje nos seus trabalhos, porque não entendem o que acontece e aí acabam abandonando algumas atividades justamente porque não conseguem executar. Na nossa época muitos também abandonavam a escola. Sim. Porque, né, via ali que, não é muito difícil pra mim, não consigo. não vou trabalhar. É. E parava de estudar. Exatamente. E tem, né, a gente tem tratamento, tem trabalho, e aí a gente, né, batalhas com relação à adequação curricular, né, é importante que a gente fale sobre isso, é importante que a escola entenda essa dificuldade para que consiga criar meios, então, dessa pessoa aprender da forma adequada, da melhor forma possível. E que é importante que a família não tenha medo dessa adequação curricular também, porque tem família que acha que o filho vai aprender menos. E ela pode, a adequação ela pode e deve começar, inclusive, no momento que se percebe a dificuldade. Exatamente. Você não precisa ter um diagnóstico para formal, começar a adequação, não. É só a escola fazer o estudo de caso. Exatamente. Muito bem, se você tem aí mais interesse em saber mais sobre descalculia, se quer mandar mensagem pra gente, fazer pergunta, deixa aqui, mas já peço para você curtir, né, o nosso encaminhar para uma família que você acha que faz sentido, com que ela escute, com que ela entenda um pouco mais sobre transtornos específicos de aprendizagem. E eu vou fazer uma última pergunta, Michelle, porque estou aqui com ela na minha cabeça e acho importante a gente dar exemplos de dificuldades reais que uma criança no primeiro segmento tem relacionado à matemática. Então, assim, quais são... A gente falou da dificuldade, mas especificamente dificuldade em quê? É em somar, em dividir, em quantificar? Como é que numeração, né? De numerar, contar o milhar, dezena, centena. Reconhecer os números. Reconhecer os números. Decodificar mesmo, assim, soma, subtração, o que eu tenho que fazer, tá? E eu acho que principalmente o fato de não... A dificuldade maior é você não... É olhar para aquilo ali e entender o que eu vou fazer, da onde eu vou partir, sabe? Parece um monte de nó. Informações soltas. Informações soltas, porque eu vou partir da onde? O que eu tenho que fazer? Tem criança que procura uma palavra para ver se direciona como vai fazer. Hora, criança tem dificuldade em ver hora, em saber quanto tempo que falta, quanto tempo que não falta. E aí um amiguinho fala, daqui a pouco eu recreio, porque faltam 20 minutos.
eu não sei o que é 20 minutos. Eles não conseguem Entendeu? quantificar É. isso, né? Fazer essa relação da Fazer essa quantidade relação. do número. Essas são acho que são as maiores dificuldades que a gente encontra na sala de aula. Perfeito, perfeito. E aí, quando entram as letras na matemática, É o terror da galera. E às vezes da gente também, que é adulto. uhum, Muito bem, É porque é perfeito. muita informação que é muita bagagem que você vai acumulando, né? Vamos fazer essa migração do fundamental para o médio. O fundamental vai cada vez mais aumentando a gama de informações, né? Olha, vamos lá, raiz quadrada e por aí vai. E, Maíla, tudo. Fração. E se você pensar tudo na matemática, ela vai fazendo um elo, Sim. né? É diferente, por exemplo, se você vai estudar geografia, que você estudou regiões num ano, regiões do Brasil num ano, no outro ano você vai estudar os continentes, aí você pega alguns continentes, é diferente. Você não precisa daquela informação para você estudar outra matéria. São codependentes, né? Na matemática tá tudo interligado. Que aí chega no ensino médio, primeiro ano. Aí vem aquele monte de cálculo que você tem que usar todo aquele fundamento que você usou no fundamental. É o que você falou, eu tenho que fazer potência na matemática. Potência, né? Raiz quadrada, um depende do outro. Se você for fazer essa ligação, tá tudo muito ligado. Que é muito importante a gente identificar isso quanto antes. Sim. Exatamente. É perfeito. E então, se você tem interesse nesse tema, mande perguntas pra gente, encaminhe para as famílias que você acha que faz sentido. Quero já agradecer a Michelle pela participação novamente no nosso canal. A Michelle é uma profissional que eu confio de olhos fechados, tem muita propriedade no que fala. Então, encontrem a Michelle aí nas redes sociais, porque vai fazer diferença. E próximo episódio nós vamos continuar falando, vai ser o nosso último episódio, né, para falar sobre transtornos de aprendizagem. E vamos trazer desortografia, né, para falar um pouquinho das questões relacionadas à escrita. Então acompanhe a gente por aqui, que teremos novidades para o próximo mês, que eu não vou falar hoje, porque a gente ainda está organizando os próximos capítulos dessa história. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E se precisar, eu volto. Com certeza. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.